Muito bem, meus queridos. Eu sei, é muita coisa, né, Laísa? É. Caramba, mas ó, estamos no primeiro ano, professor Gerson. Vamos com calma, vamos com calma. Hoje, o interessante é a gente entender o que, professor? O processo de início, né? Criação de bovino de corte. Nós não estamos falando de bovino leiteiro. Agora é a nossa aula 7.2. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, né, Laísa? Aquele momento aí de você revisar aqueles conceitos que já foram abordados na aula 7.1 e reforçar ainda mais, né, o que você está precisando aprender. Isso, porque daqui a pouco, quando a gente finalizar essa revisão, a gente vai deixar vocês fazendo atividade, só depois a gente volta para corrigir. Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 7.1. Professor, oi, falamos o que na aula 7.1? Fizemos primeiramente uma introdução. A introdução é o quê? É porque é uma aula 1, introdução de bovino de corte, sistemas de criação e a produção. Temos que entender isso direitinho. Então, fizemos uma introdução referente à carne, Laís, acredita? A carne bovina, né, é um alimento extremamente nutritivo, né, e ela é uma fonte de proteína capaz de melhorar o desempenho muscular e aumentar a força. E mais uma vez aí o conceito da biologia, né, a grande quantidade de mioglobulina faz com que essa carne proporcione a sensação de bem-estar e clareza mental, né, professor? Isso mesmo, ó. Esse slide aí que eu estou mostrando, que é importantíssimo, e esse outro aqui, estão falando o quê, professor? O que a gente quer da carne? Aí esquece que é de boi, pessoal. O que a gente quer da carne? A gente quer o quê? Proteína. Não interessa se é de carne de vaca, desculpa, se é carne de boi, carne de porco, carne de peixe, carne de jacaré, carne de galinha. A gente quer o quê? Proteína. O que é a proteína? Aminoácido. A gente precisa de aminoácido. Só que, meus queridos, diferentemente da carne dos outros que eu falei aqui, a bovina tem isso, que é a mioglobulina. Carne de peixe não tem essa. Muscular, Nós precisamos dela, não é isso? Pronto. Então, esse negócio aí, pessoal, eu vou ficar quieto. Mas, professor, é só proteína que tem? Não. Vimos que tem o quê? Vitaminas do complexo B, sais minerais que são essenciais, como ferro, zinco, fósforo, potássio, magnésio e selênio. Pessoal, isso aí é importante para quê? Para que isso serve? Eu não vou nem falar do coração, que nós falamos muito, Laísa. Sistema nervoso. E quando a gente fala do sistema nervoso, é o desenvolvimento do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, que tem o sistema autônomo. Então, esses minerais, eles auxiliam. Mas uma pessoa que está em desenvolvimento. Mas, professor, bem lembrado, se for consumida de forma correta. Porque da forma que a gente prepara o alimento, nós podemos deixar que aquele nutriente fique indisponível. Ele está lá, mas está indisponível. As pessoas não sabem preparar o seu alimento. Então tem isso. Então eu sei que eu estou aqui vendendo meu peixe da carne, porque alguém aí deve estar pensando, mas também posso conseguir esses minerais através da nutrição vegetal. Os minerais, mas também cair naquela, pessoal, se não consumir de forma correta, não tem, mas a concentração dessa aqui é bem maior. Isso é importante a gente frisar. O que mais nós falamos? Do processo da evolução, Laísa, a evolução da pecuária no Brasil. Que ocorreu como instituições de ciência e tecnologias, ensino, indústria, associações de produtores, organizações não governamentais, entre outros. Pois é. Sabe, o pessoal lê isso aí, você fala assim, mas que diabo é isso, professor? Meus queridos, essa evolução se deu como? Como é que se criava boi? Solto. Só que houve lá, boi solto, eu vou falar quando a gente morava lá, nas pedras lascadas, que a gente tinha que pegar aquele mamute, pegar o nosso negócio, correr atrás do mamute, pá, matar o mamute. Mas aí a gente tinha que migrar atrás desses animais, não era, Laísa? É uma introdução à aula de hoje. E aí, quando você consome nutrientes, você tem uma percepção melhor, seu sistema melhor. Quanto melhor a sua nutrição, melhor o desenvolvimento do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, por exemplo, em instituições de ensino e tecnologia,
foram fazer pesquisa. Quais são as gramíneas com concentração de proteínas que esses animais têm a capacidade de comer e absorver. Por isso que a gente fala do capim-napier, capim-elefante, capim-camerão. Professor, é melhor ofertar eles in natura, ele vai lá comendo, ou eu faço silagem para aproveitar? Então, a pesquisa contribui por isso, que quando a gente faz pesquisa para melhorar a nutrição animal, veio o sistema intensivo. Mas aí veio o sistema intensivo, que eu coloco volumoso no coxo, vem o melhoramento genético. Porque os gados soltos, Laísa, um macho cobre a fêmea e a gente não tinha controle. Aí veio o quê? Sistema de inseminação, melhora a raça. Aí tem que lembrar aquele negócio, bem-estar animal. Olha, uma coisa vai puxando a outra. Por quê, professor? O bem-estar animal, se a vaca está num lugar bem, que ela o ambiente é harmônico, ela não solta hormônios, ela libera o úbrio dela, vai produzindo mais leite. O gado estando bem alimentado, ambiente com genética, expressa um fenótipo de qualidade. Carne, leite. Tá, eu tenho um produto, professor Jefferson, é só carne e leite? O gado tem enzimas que vão para as indústrias farmacêuticas, para uso de medicamentos. Eu não estou falando agora aqui só de gado, estou falando de porco, estou falando de ema, que tem aquele óleo do avestruz. Então eu estou já pegando a gama, mas claro que tem a parte do bovino. E, para finalizar, as associações. Por quê? Porque é de lá que as indústrias fazem o processamento do leite. Então não é só leite, é iogurte, é manteiga, tudo processado, faz o processado, mas também tem os embutidos, estudos de como fazer a preservação desse alimento, se vai ser defumado, se não é defumado. Como é que eles fizeram os estudos para vender galinha ou para vender um novilho sem o osso? Então tudo isso aqui está embutido nesse processo evolutivo do sistema de criação. Também falamos do quê? Dos sistemas, tá aqui, ó, da indústria, né? Aí o sistema de criação. A gente tem que saber a diferença dos três tipos. Pronto, né? Aqui a gente vai colocar então o primeiro. Extensivo. Isso. Então vamos colocar aqui o primeiro. Esse aqui é o sistema extensivo. O extensivo, né, gente? Os animais estão livres em grandes espaços de pastagem, nesse caso, sem alimentação suplementar. Isso. Mas, em compensação, leva um tempo maior para o ganho de peso. Né? E aí, prolongando esse ponto de abate. Isso, então o extensivo foi o primeiro sistema que tivemos, né? Aí uma das coisas é gado livre, preciso de um grande espaço, tem que derrubar mais. Acaba desmatando mais, né? Isso, porque eu ia falar derrubar capim, derrubar a mata. Isso. E aí, ó, maior tempo, mas só que esse maior tempo de abate também significa maior exposição do animal à adversidade. Não é isso? Porque tem que lembrar que ele caminha, Laísa. Ele caminha, e ao ato que ele está caminhando, para ganhar peso. Perdendo caloria, mas ele precisa de um... Agora nós temos um sistema semi-intensivo, que exige o uso de instalações para os animais e a necessidade de mais trabalho, sendo destinado a um tipo de gado mais aperfeiçoado. Melhoramento genético. E olha isso, quando a gente fala assim, é necessário de mais trabalho, isso é o que, pessoal? Isso é fazer a moeda girar aí no teu município, porque você está empregando, você está gerando renda. Porque tem que contratar pessoas especializadas, pessoas que saibam fazer o manejo nutricional, tem manejo sanitário. Ó, quando a gente fala manejo nutricional, é o manejo de quem vai preparar a comida, vai triturar, porque sabe o tempo que aquilo tem que ser armazenado, tudo. É o preparo. Mas e quem é que vai lá despejar? São dois tipos de funcionário. Tem um funcionário especializado e os funcionários que é aquela mão de obra inespecífica. Boa, mão de obra braçal, também gera renda. E isso aí é só para criação. Imagina a renda, o trabalho que vão gerar quando a gente faz nas feiras das comunidades, entendeu? Tudo isso. Aí, ó, o gado aqui já não é criado totalmente solto. Ele fica uma parte solto e uma parte dentro de um lugar reservado. Para ter o quê?
Alimentação balanceada, sal mineral e vermifugação. É isso aí, vamos agora. E agora né? o último, que é o Finalizar com o intensivo. intensivo. Isso. Que é o que, gente? É o que se emprega mais capital, tanto na alimentação quanto nos locais de confinamento. A alimentação é a base de forrageira e complementos à base de rações. Isso, aqui já tem a forrageira, que ela é balanceada. Quando eu falo balanceada, não é, é assim, ó, pessoal, tem que saber. Eles não vão comer só, vamos lá, milho, soja e sorgo. Aí depois vem o outro, capim, camerona, piê e sorgo. Aí vai fazendo, alternando isso aí. E depois vem a concentração. Dentre as vantagens, a minimização da idade do abate do animal, a elevação do ganho de peso e a flexibilização de produção. Então, já Perfeito. estamos aqui encerrando o nosso momento de revisão, professor. Isso, vamos aqui, Laísa. Isso aí. Pessoal, ó, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco a gente volta, tá? Para corrigir. Boa atividade para vocês. Até mais. E aí, pessoal, como é que foram as atividades, Laísa? Eu acho que eles foram bem, Sim, professor. às Explicou vezes... bastante, foi bem explicado. Às vezes tem questões abertas, tem questões fechadas. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aí as questões abertas. Muitas vezes a gente não lê, a gente coloca a resposta e comenta. Na hora do comentário dessa resposta, na hora que a gente estiver lendo, se você não colocou a palavra-chave, mas você descreveu, sublinhe o que você descreveu, coloca a palavra-chave e cria essa familiarização que vai auxiliar muito você na hora da avaliação. Questões fechadas. Nós vamos ler, colocar as alternativas e quando a gente colocar o gabarito, a gente vai explicar por que as outras não corretas. Perfeito. Então, de olho na tela, galera, que agora é a hora de sanar as dúvidas. Isso aí, vamos aí para nossa primeira questão. Por quais motivos a carne bovina é um alimento extremamente nutritivo? Se você prestou atenção na aula... Volta. Se O você professor Jefferson respondeu com êxito aí. Olha aí, pessoal. Porque ela é fonte de proteínas, né, capaz de melhorar o desempenho muscular e aumentar a força. E a grande qualidade de mioglobulina também faz com que a carne proporcione a sensação de bem-estar e clareza mental. E a gente pode até, professor, complementar ainda mais essa resposta com a questão que a carne também ela é fonte de vitaminas, sais minerais, ferro, zinco. Então, Laísa, sublinha aí, ó, essa mioglobulina aí, que é muito importante, a sensação, né? Deixa eu bem-estar e clareza mental. Que às vezes a pessoa come, e quando não faz uma boa nutrição de uma carne, tá? E aí não dá essa sensação de saciedade, aí ela fica comendo besteira entre a próxima refeição. Vamos para a próxima questão? Questão 2. A carne bovina traz vários benefícios para a saúde se for consumida de maneira certa, né? Esse alimento ele é muito rico em proteína e tem ainda outros nutrientes como vitaminas do complexo B, sais minerais. O consumo de carne vermelha ajuda na saúde de qual sistema? De que, professor Jefferson? Isso. Então vamos lá, galerinha. A gente tem que lembrar de uma coisa. Professor, a aula de hoje é aquela aula introdutória, sistema de criação de bovinos. Aí é a aula número 1. Então a gente fez aquela introdução, porque nós, seres humanos, claro, vamos lá no início, né? Quando a gente ainda era nômade. Quando lá no início, lá eu comecei a aula falando assim, ó, tinham populações humanoides. Tinham populações humanoides que tinham oferta de carne. Outra oferta de carne. Só que ali, essa segunda, tinha carne vermelha. E a primeira era pouca carne vermelha. Aí tinha uma outra população que, além da carne vermelha, tinha vegetais. E uma outra população tinha carne, só que tinha mais vegetais que carne. Adivinha qual foi dessas populações que conseguiu sobreviver? As outras também sobreviveram, mas sobreviver, deixar descendentes férteis e conquistar coisas mais rápido que as outras. Acho que consumiu carne em maior proporção. Vermelha ainda por cima. Então, a carne, pessoal, o que tem a carne? A carne significa o quê? Significa que para eu mexer minha perna, para eu movimentar, para eu enxergar,
Não é a carne que faz o movimento, alguma coisa comanda essa carne. Ela só tem o que, Laísa? Ela tem um tônus muscular, que é a mioglobina que dá para ela. Mas quem faz a carne se mover? Os músculos. Sistema nervoso. Então, tem que estar na alternativa sistema nervoso. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Professor, a letra A, sistema cardiovascular? Não, porque a gente está falando somente do músculo cardíaco. Músculo e o coração, sistema cardiovascular. Pega até um pouco o sistema respiratório por causa dos músculos intercostais. Calma, Jefferson, pega calma. sistema de... Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos tirar aqui, ó. Fígado tá errado, eu vou desclassificar A, porque tem fígado. Nada a ver com rim, porque quem faz o músculo mover além dos tendões ali tem que ter sistema nervoso. Então, só tem um com sistema nervoso? Só tem uma alternativa então que pronto. responde. Sistema nervoso e coração, que é um músculo que trabalha eternamente. Eu pensei que tinha mais um. Eu vi sistema nervoso, eu não vi isso aqui. Sistema nervoso e coração. Perfeito. Isso mesmo, pessoal. Nós precisamos da carne porque ela... Desculpa, deixa eu só precisar uma coisa. Precisamos quando, professor? No nosso período de desenvolvimento. Quando você sai da fase líquida, está saindo da fase pastosa, entrando para a sólida. Aí daí para frente, até você ser um jovem adulto, você precisa ter na sua ingesta para ter o desenvolvimento do sistema nervoso central. Depois que ele está formado, uma mente que se abre e não regride nunca mais. Então, depois que está formado, já era. Vamos para a questão de número 3? O sistema de criação de bovinos no Brasil é a pecuária extensiva. Ou seja, o boi criado solto no pasto, alimentado à base de capim, identifica os fatores que influenciam no déficit de ganho de peso nesse sistema de produção. Se ele está solto no pasto e é uma área grande, ele vai percorrer muito ali para se alimentar, não é? Então, ali tem essa desvantagem. Naquele movimento ali, ele já perdeu a caloria. Então, por isso que para compensar, ele precisa de maior tempo, né? Então, para isso, nesse sistema, como os animais ficam soltos na pastagem, ficam sem alimentação suplementar, que é a ração. Além da intensa movimentação desses animais em grandes espaços, o que não os permite ganhar peso, o quê? Eles ganham peso, gente, mas não ganham peso em menor tempo. Então ele precisa, para chegar à arroba ideal, que é a partir das 18, tem que fazer o quê? Ficar mais tempo, verdade. Isso aí. Quarta questão. Sistema intensivo é o que se emprega mais capital, tanto na alimentação quanto nos locais de confinamento. Quais seriam, então, as vantagens da implantação desse sistema? Olha aí, pessoal. Minimizar a idade de abate do animal, elevação do peso e flexibilização na produção. Então, não vou usar muito espaço. Esse animal vai ser abatido com uma idade excelente. A carne vai estar macia, suculenta. E aí, não vão estar tão expostos ao que? As adversidades. Vamos decolar para o futuro, Laísa? Agora, questão número 5, professor. O ciclo da pecuária bovina é longo, uma média de 2 anos e meio, né? 2,5 anos, contando desde o nascimento do bezerro até o abate do animal, com aproximadamente 15 arrobas. Portanto, é importante estar atento aos períodos de safra e entre safra. Explica a diferença entre esses dois períodos, professor. Aí, a safra bovina ocorre no primeiro semestre, aquele período de chuva, primeira safra. Período de chuva, tem muita pastagem, variedade de pastagem e outra. Aí o gado engorda. Agora, entre safra, é aquele período de seca, de estiagem. Nesse momento aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o período de oferta de alimento desse animal. Então, o peso do boi, ele reduz e a oferta para o abate também. É isso aí, pessoal. Para nós. Pessoal, estamos finalizando, hein? Isso, conseguimos. Finalizamos o sistema de criação de bovino, é uma introdução. Nas próximas aulas, nós vamos ver aí, vamos fazer uma imersão no sistema de criação de bovino de leite e também sistemas de produção. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.